Olá, turminhas! Dando continuidade, então, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o tecido epitelial, né? Aquele tecido que reveste os nossos órgãos tanto por fora como por dentro. Hoje nós vamos conhecer um outro tipo de tecido do nosso corpo, que é o tecido conjuntivo. Tá? O tecido conjuntivo, ele é o tecido mais abundante do nosso corpo. Então é o tecido que nós vamos encontrar em maior quantidade no nosso corpo. E esse tecido, ele tem como função dar sustentação ao nosso corpo, proteção, né, de alguns órgãos e também a união de alguns órgãos. Diferentemente do tecido epitelial, que as células eram muito próximas umas às outras, aqui no tecido conjuntivo as células elas ficam separadas, elas ficam longe umas das outras. E o espaço entre elas é preenchido por uma substância chamada de matriz extracelular. Dentre os diversos tipos de tecido conjuntivo, então, nós vamos encontrar o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Então, agora nós vamos ver cada um deles aí de forma mais detalhada. Aqui nessa imagem, nós temos o tecido adiposo. A principal característica do tecido adiposo é a grande quantidade de gordura dentro das células. Então, olha, isso aqui tudo é uma célula, dá pra gente ver aqui o núcleo, algumas organelas, né, como a mitocôndria, o complexo golgiense, e aqui um reservatório de gordura. Da onde que vem essa gordura que se acumula aí dentro das células? Da nossa alimentação. Então, quando nós ingerimos alimentos muito gordurosos ou alimentos muito doces, essa gordura aí, ela vai para dentro das nossas células. Quando nós fazemos uma atividade física, nós gastamos essa gordura, porque essa gordura é uma fonte de energia para as nossas atividades. Só que muitas vezes nós consumimos mais gordura do que usamos. E aí o que acontece? Essa gordura, ela fica reservada, ela fica guardada dentro das nossas células, caso a gente precise. Tá? Então, dentro aí do nosso tecido adiposo, eu vou ter uma reserva de gordura aí funcionando como uma reserva energética. Observem que as células então, do tecido adiposo são mais afastadas umas das outras e aqui a matriz extracelular. Uma outra função aí do tecido adiposo, além dessa reserva de energia aí, de fornecer energia para as nossas atividades, ela também reduz a perda de calor para o ambiente. Então, animais que vivem em locais muito frios, né, em geleiras, por exemplo, o caso dos elefantes marinhos, das focas, das morsas, por exemplo, esses animais eles possuem embaixo da pele uma camada muito espessa, muito grossa de tecido adiposo. Tá? É por isso que eles conseguem sobreviver em locais aí extremamente frios. Tá? Um outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso. O que é essa cartilagem aí? As cartilagens, elas são um tipo de tecido que dão sustentação no nosso corpo. No corpo humano, por exemplo, as cartilagens vão ser encontradas na orelha, nesse ossinho que separa as nossas narinas, então ali eu tenho cartilagem, e também revestindo a extremidade de alguns ossos. Tá? Então, nessa imagem aqui, olha, dá pra gente ver esse tecido branco aqui é um exemplo de cartilagem. Observem como as células são afastadas umas das outras e preenchidas aí, né, o espaço entre elas é preenchido pela matriz extracelular. As cartilagens, elas são encontradas aí recobrindo, como eu disse, a extremidade de algumas articulações. Por que isso é importante? Porque elas evitam que o osso choque com outro osso. Pensem bem, se eu tivesse osso com osso, o que ia acontecer nessa movimentação, né, das articulações como o cotovelo, o joelho ou nos nossos dedos? Toda vez que eu movimentasse, eu ia ter um desgaste ósseo. Isso acontece às vezes com atletas que fazem exercícios de alto impacto, acontece com pessoas mais idosas. Elas vão perdendo essa cartilagem e aí esse atrito entre os ossos causa um desgaste ósseo e uma dor muito intensa. Então as cartilagens, elas são extremamente importantes aí para essas extremidades ósseas.
Um outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido ósseo. Ao contrário do que muita gente pensa, né, o osso ele é um tecido vivo, um tecido formado aí por uma matriz extracelular riquíssima em cálcio e fósforo, que são minerais que dão essa sustentação, essa rigidez aí aos nossos ossos, e por uma proteína chamada colágeno. Então, o fato dos nossos ossos serem tão resistentes se dá a esses minerais e a essa proteína, tá? Observem que a matriz extracelular aqui do nosso tecido ósseo, ela também é bem abundante e as células ósseas ficam aí espalhadas por essa matriz. Por isso que os nossos ossos são tão resistentes, tá? A prova de que os nossos ossos são tecidos vivos é quando você quebra um braço, por exemplo. Como que esse osso volta ao normal? Porque as células daquela região que foi afetada ali voltam a se dividir, reconstituindo o tecido, tá? Então, o nosso osso ele é um tecido vivo. E por último aqui, nós temos o tecido sanguíneo, que também é um tipo de tecido conjuntivo. No nosso sangue, nós vamos encontrar as células propriamente ditas, que são as hemácias e os leucócitos, e vamos encontrar fragmentos de células, que são as plaquetas. Então, nessa imagem aqui ao lado, olha, dá para nós vermos as hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos. São nas hemácias que nós encontramos uma proteína chamada hemoglobina. É ela que dá essa coloração vermelha ao nosso sangue. As hemácias também são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Aqui os leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. E aqui as plaquetas, né, que são consideradas fragmentos de células relacionadas à coagulação sanguínea. Todas essas células e os fragmentos de célula, no caso das plaquetas, ficam dispersos, ficam espalhados na parte líquida do sangue que nós chamamos de plasma, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.